Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora já no final de tarde maravilhoso. Continua céu azul, os passarinhos cantando aqui. Estão ouvindo os passarinhos? Bastante. Maravilha, né? Maravilha. Deixa o dia muito melhor. No meio de São Paulo, inclusive, Sim, né? Incrível. em São Paulo, com essas 4 pessoas incríveis, para conversar sobre nutrição, sobre alimentação, sobre esporte, sobre saúde, sobre muitas coisas. Antes de começar, eu quero apresentar cada um de vocês, né? Pra gente já seguir então. Vou conversar com o Stefano Viola, que já serviu pra gente hoje aqui grandes comidas, grandes criações. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Stefano. Imagina, sempre um prazer, realmente. Eu que agradeço. Também Isabel Salgado, que vai conversar com a gente também, ex-atleta, tem uma história linda no Brasil, no esporte brasileiro, e vai compartilhar os seus insights com a gente hoje. Também tô adorando estar aqui. Muito obrigado. Também o Dr. Ricardo Gelman. Doutor, muito obrigado. Ricardo, né? Vou chamar de Ricardo? Sim, um grande prazer estar aqui com vocês. Muito também. obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente. E, por fim, a Carla Bartels, que vai conversar também com a gente. A gente vai compartilhar todos esses nossos conhecimentos aqui, como eu já falei, nutrição, alimentação e saúde. Vamos falar desse universo lindo, né? Sim. Que é nutrição, esporte, saúde. Que é isso, ainda com alegria, felicidade aqui, já que é compartilhar conhecimento e compartilhar comida, né? Sim, Que é com maravilhoso. Para abrir essa nossa conversa, eu acho que a primeira questão, assim, nós temos aqui 4 pessoas de áreas diferentes que se comunicam, mas são áreas diferentes. E eu queria entender, junto com o nosso público também, por que a gente está aqui. E aí eu pergunto para você, Ricardo, tipo, por que a gente reuniu essas pessoas aqui hoje? Porque esse tema da saúde é um tema interdisciplinar. É um tema que envolve uma ação conjunta da sociedade. Um dos exemplos mais impressionantes de promoção de uma saúde saudável pela alimentação aconteceu no caso do Peru. No caso do Peru, teve que haver esse movimento de chefes de cozinha com médicos e nutricionistas para poder conseguir conservar a biodiversidade. É um exemplo para o mundo inteiro. Então, não é um tema de uma área da sociedade, é um tema que a gente precisa trabalhar conjuntamente. A gente já conversamos hoje, aqui vimos hoje no debate muito sobre essa consciência alimentar, né, e sobre sobre como elas se intercalam para que a gente tenha resultados melhores, né? Aí você cita o caso do Peru, dessa união entre médicos, nutricionistas, para a gente entrar ou conseguir melhorar a alimentação e acessar isso de uma forma diferente também. Aí eu queria perguntar para o Stefano. Stefano, você que está no Brasil já tem algum tempo, né? A gente pode dizer que seja um brasileiro? Dá para dizer que é um brasileiro? Eu sou um brasileirado. que é abrasileirado. Eu queria que você comentasse para a gente, então, como essa mistura de coisas, e justamente essa mistura pensando na parte médica e a parte da culinária, ajuda ou pode ajudar na vida da gente, pode ajudar a melhorar a vida da gente. Então, sim, eu já vou introduzindo, então, me ligando exatamente ao que né, o Ricardo falou, que é total verdade. Se mesmo parecendo um clichê, né, falando você é o que você come, né, é um clichêzinho que todo mundo gosta, mas é verdade total. Então, a saúde, a primeira coisa que você precisa, né, para ter saúde é saber o que você está comendo. Né? Saber o que pode ser um veneno, o que pode ser uma cura, tá? Então você, né, eu postei outro dia, né, uma coisa bem bacana, que fala, toda vez que você come, ou você combate uma doença, ou você dá comida para ela, toda vez. Então, como é que se liga isso, né? Eu não sou médico, tá? Então eu, né, confio no trabalho, obviamente, de outras pessoas que a gente faz um trabalho incrível de reverter doenças até terminais, só baseados na alimentação em suco e num estilo de vida extremamente saudável. Comida sem amidos, comida sem derivados animais, como a gente comeu hoje, né? Eu simplesmente gourmetizei isso, né? Porque eu acho que também, eu sou um exemplo vivente, não sou marketing de mim mesmo. Eu estou dentro dessa dieta, desse tratamento, me tratei, né, de doenças com esse tratamento. Eu estou muito bem, não lembro o que é ter uma dor de cabeça, uma dor de estômago, não lembro mesmo, não lembro quando é que eu comprei o último remédio, né?
mas eu acho também que, tipo, tira os amidos, tira um monte de paradigma. Quando você tira uns paradigmas, né, que você está acostumado a comer, eu mesmo como italiano, nascido e crescido, eu cresci a trigo, massa, pão, embutidos, né, leite e derivados, os queijos, né, italianos. Então, eu cresci mal, porque essa não é comida que cura, essa é comida de doença. É uma comida que acidifica o corpo, que tem um monte de coisas que depois ele também vai, né, falar sobre. Tirando tudo isso, você quebra um paradigma gigantesco para poder sair da sua zona de conforto, né, onde já o Will Smith fala que a sua felicidade está um passo fora da sua zona de conforto, né? Sempre tem que se desafiar. Se você fica na caixinha, você nunca vai puxar a sua essência. E na alimentação é a mesma coisa. Só que se eu te falo que eu não vai mais comer trigo, não vai mais comer arroz, não vai mais comer feijão, não vai mais comer os queijos, não vai mais comer né, milho, aí o que você fala? Que batata, o que você fala? O que come? Entendeu? Aí eu mostrei hoje o que come. De uma forma gourmetizada, para entender que os alimentos, quando você começa a respeitar o alimento, pranizar ele, né? Vamos falar também sobre energia, né? Então, luz mesmo, prana, né? Como podemos chamar. Você conversa com o alimento, você pode puxar um sabor maravilhoso dele, um sabor diferente, né? Um sabor que pode puxar um cogumelo a ter um sabor que a âncora sua cerebral liga a um frango, por exemplo. E aí você não sente mais a necessidade de comer aquele alimento que na verdade não fazia bem. E você pode substituir para uma coisa que na verdade seja totalmente saudável, né? Por exemplo, os cremes, né, que fiz, não tem creme de leite, não tem farinha. Então dá para obter umas texturas, uns sabores com os temperos. Os temperos são infinitos temperos. Pode fazer um curry, pode viajar para a Tailândia, pode viajar para o Vietnã, pode viajar para a França ou para a Itália assim, ó. Você reeduca o seu corpo com base no que faz bem para ele, né? Exatamente, reeduca sempre lembrando, sempre tentando ficar com um gatilho no que você gosta, entendeu? Por exemplo, eu já fiz picadinhos, né, de carne. A carne não tem sabor. O que tem sabor na carne é a gordura do animal. Se você come um filé, uma carne moída, não tem sabor dele. Não tem sabor. Eu consigo replicar isso com carne de jaca, com cogumelo, um monte. Fazemos hambúrgueres de quinoa, idênticos, porque você usa os mesmos temperos. Aí quando eu fiz as primeiras lasanhas veg, né, um picadinho que eu fiz, cara, eu tenho que convencer a pessoa, tipo, mostrar para a pessoa que não tem carne. Porque quando tem um negócio assim, que tem a textura da carne, eu coloco os temperos com o qual você normalmente cozinha a carne, eu entrego um sabor de carne para ele, entendeu? O sabor do picadinho, entendeu? Igual essa lasanha aí, você sabe que tem carne lá dentro, só que não tem. Tem cogumelo, tem sofrito, né? Tem as ervas, os temperos. Então você está entregando um sabor que está ligado, que o seu cérebro liga à carne, entendeu? Claramente, se você me falar, replica uma picanha desse tamanho, é difícil. Tem, agora eles estão fazendo. Tem a Impossible Foods que está fazendo umas coisas milagrosas, né? Até, né? Inclusive aqui em São Paulo tem o nosso amigo que abriu uma rede vegan, que é maravilhosa, né? Eles têm, mas é industrializado. Agora, minha comida aqui é o que chamamos de whole food plant-based. Ou seja, não tem nada de processado e nada de industrializado. É sem açúcar, é sem farinhas tradicionais, porque eu uso um pouquinho de farinha de quinoa, por exemplo. Né? Então são todos, falando inclusive do Peru, ele falou bem do Peru fantástico. No Peru não tem agrotóxicos, exatamente por conta do fato que o pessoal se juntou, eles são muito nacionalistas nisso, né? Eles querem preservar exatamente a biocultura desse negócio. Porque que eu tenho que colocar um veneno numa alimentação que está perfeita como ela está? Entendeu? Então, a quinoa, amaranto, painço, todas essas comidas, né? Essas comidas fantásticas, superfood,
aqui no nutricionista pode com certeza entrar nessa. No Aqui Brasil não é tem muitos, né? Tem! E não tá caro. Você acha que tá caro, porque você tá acostumado a comprar nos lugares que te deixam isso caro. Vou até aproveitar e fazer um link aqui com a Carla, porque você falou de superfoods, né? E superfoods foi justamente também o que o Derek falou, o que o Derek tá produzindo no Brasil. A gente tem muito disso na Mata Amazônica, na região amazônica, e é algo que não chega, se é que a gente pode dizer, não chega pra gente no sul, no sudeste, e parece ser uma coisa cultural, né? Não, então, tem esse aspecto cultural da alimentação que é sempre muito importante a gente entender. Porque tem o que você gosta de comer, do mesmo jeito que o Stefano falou, ele é italiano, então ele estava acostumado com essa parte de massa, os laticínios, os queijos, mesmo o vinho. E aqui no Brasil a gente tem muita coisa, então o açaí, na realidade o Guaraná foi um dos primeiros que vieram lá da Amazônia, e é uma característica do Brasil, veio o açaí, mas a gente tem o abacate. Eu trabalhei muito tempo com estrangeiros que quando via a gente fazer a vitamina de abacate, falava, como assim? Toda Você vai pôr manhã, açúcar? toda Você vai manhã. pôr açúcar no abacate? Não faz Eles não sentido. sabiam. E o abacate hoje, nossa, o avocado virou aquela maravilha. Ele tem uma gordura muito boa. Mas lembra que você não come só abacate, você não come só açaí, você faz um mix. Então, na nutrição, a gente... eu gosto muito de ver essas tendências, então ver o Stefano falando é muito importante, porque a gente tenta, o meu papel no dia a dia, que eu atendo pessoas que vão trabalhar, que saem, que têm filhos, que têm essa vida mais agitada, que é uma característica de São Paulo. Então, por exemplo, pegando o caso do Stefano, ele teve um momento que chamou para isso, para ele mudar o estilo de vida dele. Então as pessoas têm muito isso. No consultório, no dia a dia, você vê o momento de cada pessoa. E hoje a gente tem muita gente querendo, por exemplo, perder peso. E aí só a alimentação acaba não sendo o único ponto, porque você também precisa de um estilo de vida mais saudável. E aí a atividade física é muito importante. Então, é fundamental você conciliar esses dois estilos. E a Isabel está aqui, melhor do que ninguém para falar, né? Não, eu acho que a atividade física, sem dúvida, eu sinto isso, independente de ser um esporte que eu pratiquei tantos anos, mas eu vejo claramente a resposta no meu corpo quando eu suo, quando eu dou um mergulho no mar depois de suar, quando eu caminho, quando eu ando de bicicleta, Você se movimentar te promove, sem dúvida. Eu acho que promove, sobretudo, uma escuta melhor sobre você mesmo, entendeu? Então eu sinto que, por exemplo, eu estou ouvindo vocês, ouvindo o Stefano, ouvindo o Ricardo, eu não tenho uma alimentação rígida com relação a vários alimentos, mas eu acho que o que me salva é porque eu intuitivamente eu tenho uma escuta um pouco mais apurada por fazer esporte. Então tem coisas que você me perguntar por que eu não como, eu não vou poder te explicar tecnicamente, mas eu digo, isso não me vai. Por exemplo, eu não gosto de comida de micro-ondas. Deve ter alguma coisa ruim ali, eu não sei o que, eu não sei nem te dizer, mas a ideia do meu prato tá saindo daquele aquele barulho já me dá... E comer para mim é uma onda, comer para mim não é só o que saber que aquilo ali vai diminuir isso, aumentar aquilo, promover uma defesa maior. Muitas vezes até eu me vejo querendo uma coisa porque eu acho que aquilo vai me hidratar, vai me fazer bem, ou qualquer... Mas tem muito prazer na história, né? E o prazer de você olhar e falar, sabe? Você, por exemplo, quando você suou, fez exercício, não te vem de comer uma coisa que vai te fazer mal. Instintivamente, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha nenhuma consciência clara, técnica, mas a consciência ela acaba se dando de uma forma um pouco mais até genuína, entendeu? Porque ela vem com uma sabedoria que qualquer pessoa pode ter. E o que eu acho que é bacana nesse papo aqui, não é só você aprender. Eu acho que é bacana a gente entender como a gente se destrói sem saber, entendeu? Porque não é todo mundo que tem, não é todo mundo que gosta de fazer exercício. Agora, é importante fazer exercício. O seu corpo, se você não está em movimento,
Por exemplo, quando você vê uma pessoa mais velha, quando ela vai virar para trás, ela não vira, ela faz quec, tem é meio decupada a virada, né? E você vê várias pessoas bem mais velhas, da minha idade, mais velhas que eu, que falam, ei, qual é? Sabe? E tem porque ela está em movimento, e aquilo ali não... Então existe, viver é movimento também, sabe? Então acho que tem isso. Agora, quanto mais você sabe e tem informação, e você tem muito pouca informação, hoje você tem muito mais sobre o que você está, muitas vezes, dando para o seu filho, porque é uma coisa fácil de dar, ou para o seu neto, ou para alguém que você gosta, e sem saber que aquilo ali é uma grande porcaria, entendeu? Isso eu acho que é importante. E hoje a gente tem mecanismos para saber disso, e não precisa gastar uma fábula, não tem que ficar 10 horas. É claro que ele é um chefe, é outro papo, que a gente comeu aqui, mas ele não faz isso de manhã, de tarde, de noite. Você não precisa. Como você não vai comer uma comida... eu acho que você pode fazer uma alimentação muito elaborada, muito bacana, sem... Não é todo dia que você faz festa, né? Hoje foi festa, hoje o Stefano fez um banquete, entendeu? Então, mas é um pouco isso, mas eu acho que tem uma relação de felicidade para mim com a comida, sabe? De estar com os outros, de dividir. Eu adoro quando você come uma coisa que você gosta e você gosta de alguém, você fala, prova, come. É muito bom isso. Isso... Agora, se você fala, prova, come, isso faz um bem danado, vai ser melhor ainda, claro, né? Com certeza. É uma coisa boa, você vai chegar e vai falar, não, prova, pô, isso aqui é um veneno, isso é uma delícia. Não presta. Entendeu? Agora, tem uns veneninhos que são bons também, né? Tem uns veneninhos que a gente sabe que aquilo ali, pô, não é a coisa mais saudável do mundo. Mas, sobretudo, eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça, porque quando a gente viaja, a gente vê também outras maneiras de viver. Eu morei no Japão 3 anos. Então, não, 3 anos não, eu joguei 3 temporadas no Japão. Eu aprendi muita coisa lá, que o meu olhar mudou para algumas coisas. Eu tenho você ganha uma sutileza, uma delicadeza com alguns alimentos que você nem experimentava, que você começa a experimentar. Eu acho que a gente é muito fechado. Eu sou curiosa, eu gosto de experimentar, entendeu? Isso conecta justamente, né, com a coisa do conhecimento, igual você falar, não precisa investir uma fábula, né, um monte de dinheiro, um punhado de dinheiro para aprender isso, e aprendendo isso a gente se preserva, fica feliz e compartilha a felicidade, que eu acho que faz o link com o doutor. Aqui tudo tá tudo junto. Então, eu queria até trazer um dado muito importante. Tem um estudo clássico que foi feito em Harvard, que é um estudo que começou há muitos anos e ele não tem fim. Com a grande pergunta, o que torna a gente saudável? A longo prazo, então, eles acompanharam pessoas para avaliar longevidade e qualidade de vida depois dos 70, 80 anos. Então avaliaram a alimentação, avaliaram a atividade física, se a pessoa se movimentava ou não, alimentaram se a pessoa fazia alguma atividade anti-estresse e chegaram a uma conclusão muito interessante, que as pessoas longevas e saudáveis são aquelas que são felizes porque criam vínculos de relações, vamos dizer, bem estruturados, de qualidade. Obviamente, esse é um fator, acho que fundamental, a gente tem que pensar agora, inclusive nesse momento da pandemia, que existe muita solidão. Mais um aspecto que eu queria trazer importante é que o conceito moderno pela neurociência também do que significa o intestino mudou completamente. Não é só o alimento. Hoje a gente sabe que a questão se você está animado ou deprimido é uma questão ligada à serotonina, uma substância que todo mundo persegue. Só que 90% da produção de serotonina não está no cérebro, ela está no abdômen, ela está nos neurônios desse plexo visceral intestinal que a gente hoje chama de primeiro cérebro. E essa microbiota intestinal que se cria, ela influencia o nosso humor. Então, você vai estar desanimado, animado, ou até desenvolver autismo, ou desenvolver ansiedade. Então, o conceito de intestino mudou completamente.
ele tem uma relação com o cérebro de cima, que é chamado eixo intestino-cérebro. Então você tem que alimentar também essa microbiota, que corresponde a 100 vezes mais células do que a gente tem no corpo humano. E aí, o que é isso? São alimentos saudáveis que fermentam. A fermentação é um grande segredo da alimentação, né? Em todas as culturas, na japonesa, como você falou, sim, tem o miso, tem o iogurte, tem a kombucha, que agora está na moda, tem várias questões. Te perguntar uma coisinha só. Passa também pela felicidade do que você está comendo? Sim. Ou porque você está falando da kombucha, isso, aquilo, são alimentos que você já estabeleceu que promovem isso, mas eu digo, eu gostar do que eu estou comendo, tá o prazer. Oba, que bom. Então, o prazer. Isso já dá uma... A serotonina já... Existe o prazer da língua e o prazer do fígado, é completamente diferente. O prazer da língua, ele pode ser destreinado se você comer muitas doce desde criança. Você simplesmente perde a capacidade de perceber o prazer do corpo. Aquilo que você mencionou antes, você falou, estou sentindo falta disso. Isso é o fígado, é o metabolismo que está sentindo falta. Só que a gente pode ser deseducado desde criança, tudo e muito doce. E aí não vai sentir as sutilezas da alimentação. Mas pode ser reeducado. Mas pode ser reeducado. Em uma semana eu tirei o açúcar do café. Exatamente. Uma semana. E aí hoje eu sinto o café. Total. Então eu acho que a questão do prazer, ela tem dois lados. Um lado que chama gula, que tem a ver com o efeito da alimentação como ansiolítico. A gente vê isso muito na nutrição. Não. A obesidade é totalmente... Aumentou muito agora, nesse último período, no consultório. As pessoas ficaram mais em casa, mais ansiosas, trabalhando mais. Quem teve a oportunidade de continuar trabalhando em casa, começou a trabalhar mais. Chegava no final do dia, assim, eu quero um presente para mim. E vinha na alimentação. Isso é um prazer distorcido, né? Exato. O prazer da... Agora tem um prazer que é aquela questão, quando você faz um esporte... Que é uma delícia. Você comer um sente melão, vontade de comer aquela água fruta. cai, né, que escorre. Aquilo é uma onda, Realmente. né? É uma onda, né? Você pega uma fruta dessas bem aguadas, assim, né? Água de coco, água de coco, ainda. ou melão, ou né? Agora tem um universo que a gente não conhece. Eu fui apresentado hoje a um ser, que é um ser muito estranho, o Stefano que me apresentou hoje, que é esse cogumelo cabeludo. Esse cogumelo cabeludo, depois que ele me apresentou, vale a pena fazer até um foco aqui, porque esse cogumelo, ele tem propriedades médicas muito interessantes. Então, é algo que eu queria que você contasse um pouco, Stefano. Esse aqui ó, se chama juba de leão, né? Como dá para ver, né? Tem uma juba de leão. Ele é muito ele é só, né? Na verdade, ele é, para mim, tipo, é o máximo do cogumelo. Tipo, é uma coisa incrível, porque realmente ele é um neuroregenerativo, um nootrópico poderoso, mas também ele introduz toda uma parte de cogumelos, né? Do fungo, né? Eu já falei, para quem ainda não assistiu, tem um documentário incrível, se chama Fantastic Fungi, na Netflix, vocês vão achar. Já assisti. Então, isso aí você já vai entender o que é o universo dos cogumelos. Eu como um monte de cogumelos, né? Shiitake, shimeji, o neringue, né? Neringue que é, né? A gente brinca muito com as texturas, né? Ele pode virar uma vieira, pode virar um franguinho desfiado, né? Franguinho assim. Esse aqui, fora ser muito gostoso, muito versátil, é uma cura, né? Então, tem muitos alimentos. Então, eu vou me ligar ao que você falou de fermentação, que é importante. Então, no nosso tratamento, nós tomamos um suco prensado a frio, né? Suco prensado a frio significa que você tira a fibra insolúvel, tá? Então, você pode fazer com uma prensa fria, com um slow juicer, ou você pode até fazer no liquidificador e depois pegando com uma peneira voal, né? Isso, com um pano você espreme. Porque nós, tipo, primeira coisa que precisa entender o que é uma fibra, né? A fibra que a gente conhece, né? Que você fala, o que é uma fibra? E ficou uma fibra aqui de espinafre, certo? Sim. Essa é uma fibra, sim, mas se chama fibra insolúvel. É um pedaço de madeira. Ela é uma vassoura para o intestino. Não tem praticamente poder nutritivo. Não tem. Ele simplesmente serve exatamente como vassoura. Então, esse aí é um tipo de fibra. Mas também, depois, tem uma outra fibra,
que é aquela mais importante, que é a comida do nosso bioma, da nossa flora bacteriana. Essa se chama fibra insolúvel. Fibra solúvel. A fibra solúvel, a pessoa fala, nossa, o que é? Tipo, como se você pergunta para alguém o que é um átomo, entendeu? Tem muita gente que não faz ideia o que é um átomo, que a gente é feita de átomo. Então, as pessoas não sabem o que é a fibra solúvel. A fibra solúvel é tudo. Tipo, para você fazer reagir ao seu intestino, que ele levantou essa importantíssima questão, que o intestino é o primeiro cérebro da gente, entendeu? É ele que manda. Se a gente está doente ou não está, ou está saudável, é lá que manda. Tipo, as doenças, mas eu acho mais de 90% das doenças, pneumonia vem do intestino. Tipo, fala, como assim? Entendeu? O resfriado vem do intestino. Porque o que você faz? Você está dando uma comida errada para o seu bioma que está no intestino. Então, quando você come uma coisa fermentada, claramente você vai dar um probiótico. Quando a gente toma o nosso suco verde, que não é um suco verde daqueles que, né, você toma um pouquinho aí de cenoura maçã, uma couvinha, não é. É um sucaço verde de só folhas, né? Então, salada, alface, almeirão, catalônia, chicória, muitas vezes é bem amargo, não tem água, né? E brotos também você usa? Brotos de vez em quando, mas nem precisa muito, porque com isso, só com essa quantidade de suco, no tratamento é 1 litro até 1,5 litro por dia, tá? São uma monte de salada, são tipo umas 8 saladas que você está comendo. Só que você não está comendo a salada, porque se você fosse comer a salada com as fibras insolúveis, você ficaria vindo do banheiro direto. E você nem iria absorver os nutrientes, porque aí já o fibra insolúvel já varre tudo. Agora, quando você toma isso só com fibra solúvel, ele vai absorvido imediatamente, vai direto para o intestino e lá fermenta. Aí cria uma fermentação natural, entendeu? Desculpa. E vai, tipo, então, se ligando totalmente nessa... Deixa eu só puxar um gancho, só uma coisa importante, que essa microbiota, os primeiros 2 anos de vida, é que você cria a microbiota para o resto da vida. Cada um de nós tem uma microbiota individual. Hoje a gente está individualizando as pessoas com genoma e com a microbiota. E esses 2 anos de vida, junto com os 9 meses da gestação, que significa a alimentação da mãe, enquanto a gente era feto, corresponde aos primeiros 1000 dias de vida, que definem basicamente toda a tua saúde para o resto da vida. E isso é uma questão muito importante para a introdução alimentar. Leite materno, obviamente, a gente está agora na semana do leite materno, da amamentação no Brasil inteiro, é fundamental, e a dieta da mãe é fundamental para a qualidade, porque se a mãe come, por exemplo, toma muito leite de vaca, isso pode dar alergia ao leite de vaca na criança amamentando. Agora, a questão é introduzir, e aí o fungo entra de novo com uma questão que ninguém pensa. A gente já pensa muitas vezes em batata, cenoura, chuchu, uma pobreza, e já o músculo, que seria uma carne. Não há necessidade de você introduzir o primeiro alimento para uma criança de 6 meses já com músculo. Você pode introduzir só carboidratos vegetais e aos poucos ir trazendo proteínas vegetais leguminosas, depois o cogumelo, aí tem milhões de cogumelos, até chegar, se a gente quiser, o peixe. Eu vou falar assim, ó. Tem todo um processo crescente, né? Uma escala para chegar nesse lugar. De proteinização. Na verdade, a essência da alimentação é a fotossíntese. Quer dizer, na hora que a alga no planeta Terra criou essa estrutura fotossensível, que tem magnésio no centro, por isso que é verde, que junta 6 moléculas de CO2 com 6 de H2O, criou-se C6H12O6. Isso é luz condensada, que a gente chama de glicose. Quando a gente come, na verdade, você destrói carboidratos e libera luz. A luz é armazenada em forma de ATP. E o ATP que dá energia. Todo mundo agora está na moda agora fazer o boost de energia da mitocôndria, é isso, é luz. Quando o carboidrato é nitrogenado, aí vira proteína. Só que isso acontece primeiro na leguminosa, feijões todos. E aí o cogumelo já é uma proteína mais complexa e a gente não precisa ir direto para uma carne vermelha. Por falar nisso, quais são as dietas ligadas a anticâncer, longevidade? É mediterrâneo e asiático, que tem o peixe no topo da pirâmide, então o peixe é legal, o ômega 3. Se for peixe pescado. Não peixe cultivado, obviamente. Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar nessa pirâmide, que é
carboidrato, basicamente bons cereais e aí, claro, tem tudo uma questão de qualidade, né? Mas aqui no Brasil a gente tem a cultura indígena que trouxe o inhame, o cará, todos os tubérculos, e tem a cultura europeia que trouxe a aveia e o trigo. É a nossa cultura brasileira. E aí depois você chega na pirâmide lá em cima com os peixes. É um universo gigantesco, né, de muitas coisas, e eu confesso que eu queria continuar aqui conversando por mais tempo sobre isso. É, sem dúvida, um tema que a gente pode prolongar muito. Mas, para a gente também não se estender demais, e claro, também as pessoas podem buscar um pouco mais a partir disso. Tipo, surgiu uma dúvida a partir dessa conversa, a gente pode buscar. Justamente, eu acho que esse é o grande negócio, né? Vou buscar que alimento me faz feliz, que alimento me faz bem. Mas eu queria entender de vocês agora, eu queria que vocês me contassem qual o propósito de vocês por trás do que vocês fazem. Porque é isso, né? A gente compartilha coisas boas, compartilha bons momentos aqui, como a gente está na mesa, conversando com um alimento gostoso, com um bom preparo, com bons ingredientes. Mas aí eu queria saber qual é o propósito. E aí eu vou começar pela Carla. Muito Bem obrigada. Não, meu propósito, na realidade, é pegar todo esse conhecimento que eu admiro muito, todos os lados do conhecimento, atividade física, e tentar ajudar as pessoas a chegar no equilíbrio delas. Porque cada ser humano, até o microbioma, é individual. Então, eu faço esporte, não de ponta como a Isabel, mas eu faço esporte desde pequena. Dá pra ver, né? E eu quero chegar no Inteiraça. 120. Mas eu faço coisas que eu não posso pedir para as outras pessoas fazerem. Então eu preciso ajudar, a minha missão é ajudar essas pessoas, seja com uma alimentação o mais natural possível ou dentro da vivência delas. A gente mora numa metrópole. Então, o que eu posso ajudar em termos de novos produtos a serem mais saudáveis e serem palatáveis, serem gostosos, porque tem essa parte de prazer que é fundamental, é do ser humano. E a nutrição, ela faz muito parte. Então, o meu propósito é chegar nesse equilíbrio, no seu equilíbrio, não no meu. O meu eu tenho, você chega no seu. Mas se eu puder ajudar, minha missão está cumprida. Sensacional, ajudar as pessoas a encontrarem o seu equilíbrio pelo conhecimento que você tem. Isabel, quero saber de você também. Eu acho que o propósito da gente ele também flutua na vida, né? Não dá pra gente passar uma vida inteira só. Mas uma coisa que sempre está perto de mim é que eu não estou sozinha nesse planeta, eu não estou sozinha nessa cidade, eu não estou sozinha nesse país. E a gente está falando aqui de comida, de nutrição, e a gente está com um problema de uma fome horrorosa no país, entendeu? Então, eu acho que toda essa discussão da alimentação é muito legal, porque tem muita coisa que não é valorizada e que alimenta muito. Então, eu acho que a gente tinha que abrir realmente cada vez mais para as pessoas entenderem soluções e alternativas e estar atento com o outro. Porque, para mim, não dá para eu ser feliz quando eu saio de um lugar onde eu comprei as coisas que eu gosto, para fazer a comida que eu gosto, e eu saio, tem uma pessoa morrendo de fome. Isso não é demagogia. E eu acho que a gente não adianta só falar o que eu gostaria. A gente também tem que ir nessa direção, sabe? De tentar entender que ter fome é uma coisa que não é mais possível. A gente viver num planeta onde as pessoas têm fome, entendeu? E toda mãe quer. Eu lembro que a minha mãe falava assim, você tem que tomar o caldo de feijão, sabe? E eu não gostava. Eu fazia assim, glup, foi. Entendeu? Então tem coisas que vocês falaram aqui que são coisas que são muito importantes na alimentação e que muitas vezes não é tão caro, muitas vezes representa uma solução barata, um final de feira que você pode de repente fazer um mega suco para um filho. Então eu acho que a gente tem que estender esse papo todo para entender a saúde, entender o corpo e entender como a gente pode ter menos gente com fome, que é essa, eu acho que tem que ser a onda geral. Doutor Ricardo, com você agora eu também quero saber o que te move dentro desse universo da alimentação e da nutrição. Olha, na verdade, essa busca de entender e refletir e pensar em saúde veio desde o momento que eu decidi fazer medicina. Eu tinha 17 anos, foi quando eu fui visitar a Cidade de Deus, na periferia do Rio de Janeiro,
eu fiquei carregando isopor um dia inteiro para ser vacinado umas crianças. Até uma semana antes eu ia fazer engenharia química. E aí, naquele dia, eu percebi que minha vocação era ajudar. Só que eu percebi, desde o primeiro ano da faculdade, que o modelo médico era um modelo fechado. Minha mãe era nutricionista, introduziu o arroz integral na merenda escolar do Rio de Janeiro, numa época que nem tinha essa profissão de nutricionista, ela era técnica de educação alimentar. Isso foi na década de 60, 70. Então, de cara, eu já quis conhecer o referencial da medicina chinesa. Estudei 1 ano medicina chinesa. 2º ano, estudei homeopatia. 3º ano, estudei medicina antroposófica. Fez mais sentido para mim. Então, hoje, eu não estou mais me preocupado em me especializar mais. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado com um sentido social, que era tentar trazer uma proposta de mudança para dentro da, vamos dizer assim, da comunidade médica, não como um outsider que pensa numa visão diferente, mas alguém que de dentro faz o caminho da transformação. E hoje eu estou vivendo, muito feliz, parte de um movimento mundial que a OMS abraçou, que é das medicinas tradicionais complementares integrativas, que tem tudo isso que a gente está falando, porque o modelo biomédico não é centrado na alimentação como promoção da saúde, né? O médico, o que ele fala de alimentação? Dieta hipossódica, quer dizer, quando você tem pressão alta, é tirar o sal. Ou dieta, então não tem nada... Não é preventivo. Não é promoção da saúde. Pensando na alimentação como promoção da saúde, isso entra num sentido bem mais amplo, que é o autocuidado. O autocuidado é a pessoa saber ser saudável. Isso eu vejo como um tripé. Atividade física, alimentação e uma vida psicoespiritual equilibrada. Hoje, Isabel, a questão não é fome, um dos problemas que mais me preocupa, por exemplo, é muito mais a obesidade. Hoje a gente está vivendo os 2 polos. A gente tem as pessoas sem condições financeiras, que são mal orientadas e comem muita gordura. Muito mal. Saturada, né? Quer dizer, então, assim, a questão da qualidade da comida tem a ver com informação. A gente precisa informar a população. Porque o HDL é maravilhoso, que a gente tem pelo abacate, pelo azeite de oliva, pelo coco. O LDL tem a ver com a gordura de má qualidade ou com a fritura. Então a gente precisa muito mais de educação e carboidrato. Insulínicos, a cadeia longa. Exatamente. Então a gente precisa muito mais pensar como orientar a população a promover saúde. Isso a gente não aprende na faculdade de medicina. Eu não tive nenhuma aula sobre saúde, nenhuma, só sobre doença. Então hoje eu estou fazendo parte desse movimento mundial. Meu objetivo é que a gente possa desenvolver saúde pública. Né? Então, mas saúde pública passa por isso. Passa por isso. Você entender o que você está botando para dentro. Tanto a fome como a desnutrição. Eu acho que, tipo, vamos ligar. É muito interessante o que você disse. Inclusive, é tudo o que a gente quer, porque eu claramente sou do lado da medicina chinesa tradicional, e sobretudo da Ayurvédica. Como instrutor de yoga, a Ayurvédica faz parte, né, da nossa vida. Se vamos pensando em como a gente estava 3.800 anos atrás, não tinha essas doenças que tem agora. Não tinha um nível de obesidade, de quase obesidade. Porque a obesidade pode até ser uma doença, tipo, né, genética, mas a quase obesidade é o problema. Nos Estados Unidos, 70% das pessoas estão sobrepeso. Exatamente, tipo na soglia de obesidade, né, em italiano. Isso depende dos carboidratos insulínicos, de toda essa mal informação que tem, da acidificação de todos os corpos que as pessoas não fazem ideia. E o sedentarismo. Sedentarismo, do estresse. Então, o que você disse desse tripé é fundamental. Vamos falar indústria da doença ou indústria da saúde, onde a prevenção sempre fez parte das nossas culturas antigas. A cultura hindu, cultura taoísta, são culturas de prevenção e de saúde, porque nós somos uma máquina perfeita, que não somos feitos para ser doentes. Então, vamos falar meu propósito, né? Com o nosso mesmo nome, equilíbrio, que a gente deu, se liga muito no tripé, né? Que o Ricardo falou, de equilíbrio de fatores de saúde na prevenção das doenças, de movimento, que eu pratico todo dia, movement, né, do portal Ido, e de yoga, no nosso caso, mas de qualquer disciplina que consiga aliviar o stress
né, que te dê uma força espiritual, né, para aguentar, né, realmente, para ser feliz, né, para mirar nessa iluminação. Claramente, no meu caso, gourmetizar o nosso tipo de alimentação, porque exatamente tem que ser um prazer comer. E não é só porque a gente não come nenhum tipo de derivado animal, não come os amidos, etc, que não tem que ter sabor. Então vamos provar de novo. O que é isso, Stefano? Por Conta. exemplo, vamos falar. Esse é um brownie sem açúcar e a base dele é abobrinha. Tá? Agora me falem se sentem abobrinha. Com certeza, uma das melhores coisas que eu já comi. Um dos melhores brownies que eu já comi também, com certeza. É muito bom. E esse papo foi um dos melhores papos que eu já tive. Tipo, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês, esses conhecimentos, essas histórias todas. Obrigado. Mas infelizmente a gente tem que terminar, né? Então eu queria muito agradecer de novo a todos que assistiram também, que participaram com a gente. Espero encontrar vocês em breve e nos vemos por aí. Um abraço, até mais. Obrigada. Obrigado.